Então, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma honra muito grande, é uma emoção indescritível estar aqui no Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, transmitindo pela primeira vez a prédica para a Rede Humanidade aqui do Rio de Janeiro, que é a capital mundial do positivismo hoje. Temos o maior templo erigido em homenagem à doutrina e os maiores intelectuais que seguiram, que propagaram a obra de Conte também são daqui, não é? Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, professor Luiz Mariano de Oliveira, não é? E alguns deles também aqui presentes hoje, a família Proença Rosa, não é? Doutor Paulo, doutor Ângelo, não é? E professor Clóvis Augusto Neri também, uma alegria muito grande, não é? Maximiliano Martins Pinheiro, escritor jovem, mas também acadêmico, que busca propagar o positivismo também dentro da academia, dentro da literatura. Então, para mim é uma honra muito grande, é uma emoção muito grande, senhora Valéria, o filho do meu querido confrade Luiz Edmundo da Costa Leite aqui fazendo os registros, não é? Uma honra indescritível, o professor também... César Drucker também, renomado também aqui do Clube de Engenharia, que olha que honra, uma alegria muito grande. E a nossa querida confreira, dirigente aqui do Templo da Humanidade, a Cristiane Pereira de Souza, filha do inesquecível mestre Danton Voltaire Pereira de Souza, hoje assumindo aqui os trabalhos, dirigindo os trabalhos da igreja. Então é uma honra muito grande, saúdo a todos também que estão ao vivo aqui na Rede Humanidade. Já temos muitas pessoas aqui, minha família aqui sintonizada, minha mãe Sinara, meu pai Francisco, a confreira Silvia Raquel, minha filha Milena, minha esposa Beatriz. Então, uma alegria muito grande tê-los aqui na Rede Humanidade, transmitida para todo o planeta pela primeira vez diretamente aqui do Templo da Humanidade. Estou vendo entrar aqui um grande positivista, professor Leonardo Baliano também, que eu já sou um apreciador, um fã na rede, hoje conhecendo ele pessoalmente aqui. Seja bem-vindo, mestre. Então, para mim é uma honra muito grande, os maiores nomes da atualidade aqui do positivismo reunidos, para novamente retomarmos as prédicas religiosas aqui no Rio. Eu acompanhei o esforço da Cristiane, do Alexandre, do professor Clóvis, depois desse grave incidente com o telhado, que já está restaurado, plenamente apto para nos abrigar por mais, no mínimo por mais 100 anos, não é? Ou mais. Então é uma alegria muito grande ver essa obra em andamento e é uma honra estar aqui no mesmo altar, no mesmo espaço onde pisaram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Luiz Mariano de Oliveira e tantos outros, professor Luiz Hildebrando Horta Barbosa, não é? Davi Carneiro, Paulo Carneiro, tantos mestres que já passaram por aqui, não é? Uma honra muito grande reverenciar a memória. Então, sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Querida Mãe Humanidade, a Ti, mais do que a nós mesmos, Virgem Mãe, filha do Teu Filho, a Ti mais do que a nós mesmos. Então, com o nosso sagrado sinal religioso, abro oficialmente a prédica sociocrática aqui no Rio de Janeiro para toda a Rede Humanidade, para todo o planeta. Quem quiser me acompanhar, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Os vivos são sempre e cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. Conhecem bem esta frase. Essa frase não tem nenhuma conotação sobrenatural, não tem nenhuma conotação sequer espírita. Ela é uma reverência à ancestralidade, uma reverência à continuidade social do conhecimento, transmitido através dos laços afetivos, transmitido através de todo o avanço, de todo o progresso acumulado
na humanidade ao longo dos milênios, não é? E o curioso é que ela funciona no coletivo. Quando lembramos de grandes escritores, grandes cientistas, grandes filósofos, mas o mais poderoso é que ela funciona no fórum mais íntimo de cada um de nós também. Quando lembramos a memória do querido pai de Cristiane, professor Danton Voltaire Pereira de Souza, é como que seus ideais, seus sonhos, seus anseios estivessem ressuscitando nos nossos cérebros. É assim que nós entendemos a imortalidade subjetiva. Através desse importante elo de ligação emocional que nos conduz, que nos mantém fortes. Então é dentro dessa subjetividade que eu evoco a força de todos os nossos antecessores, todos os nossos antepassados, para que juntos consigamos retomar as prédicas religiosas, restaurar este templo com o apoio, com a ajuda de todos vocês, de toda a sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil, do planeta. Pois isso é um monumento à doutrina da religião da humanidade, é um monumento a Clotilde Devaux, é um monumento a Augusto Conte. Então é muito importante que ele esteja apto a, mais uma vez, irradiar este importante conhecimento para o planeta e tão necessário no momento que estamos vivendo, tão necessário no momento que estamos passando. Vamos iniciar fazendo uma reverência ao nosso calendário. Estamos no dia 18 de Frederico. Frederico II da Prússia, que foi um grande líder, foi talvez o primeiro monarca iluminado, que não se considerava um servo de Deus, mas sim um servo do povo, um servo do Estado. Isso foi um divisor de águas, por isso Frederico é tão importante. Ele se considerava um servo do Estado. Não é? Com a missão de trazer o bem comum, de trazer uma vida mais feliz aos seres humanos. Não é? Então, no mês de Frederico, reverenciamos a política moderna. E ele foi muito importante, pois ele foi um dos maiores protetores dos iluministas, dos artistas, dos intelectuais, dos filósofos, por tantos gênios que foram perseguidos pela Inquisição, por movimentos obscurantistas. Frederico II da Prússia acolheu os escritores, os artistas, maçons, templários, jesuítas, muitos que foram perseguidos, não é, pela Igreja Católica, foram acolhidos por Frederico II da Prússia. Por isso ele é tido como um déspota iluminado, um déspota esclarecido. E é um divisor de águas dentro da política moderna, não é? Ele expandiu territorialmente a Prússia, que se tornou a maior nação daquele período. Né? Mas não só militarmente e territorialmente, ele expandiu intelectualmente, ele levou educação para a população. Por isso ele é tão reverenciado, tão lembrado. Então fica aqui a nossa homenagem no dia 18 de Frederico de 234. Fica a nossa homenagem ao mês da política moderna. Não é? Estamos no dia 18, dia de Sully, também um outro grande intelectual, um grande líder político. Então, fica a nossa homenagem a todos os líderes do passado que fizeram este grande esforço de melhorar, de implementar a vida humana terrestre. Dito isso, passamos para a prédica do resumo do catecismo. Eu me baseio muito num resumo que me foi presenteado pelo mestre Ângelo Torres. Ele me enviou daqui do Rio este resumo, e eu fiquei muito grato, pois me ajudou bastante, que são os resumos da prédica, feito pelo mestre Luiz Hildebrando Horta Barbosa, e tem me servido como uma cartilha, um manual de entendimento da doutrina, e tem me ajudado muito nesses últimos 20 anos. Então temos um descendente direto do Luiz Hildebrando Horta Barbosa aqui, esse menino, filho do Luiz Edmundo. Então, para mim é uma emoção muito grande, não é? Ver as gerações se reencontrando aqui nesta casa. E o professor Luiz Hildebrando deixou um resumo maravilhoso do catecismo, com uma orientação diária, semanal de estudos. Então, vamos nos concentrar na prédica do catecismo. O positivismo desvenda e sistematiza a verdadeira providência moral
intelectual e material da sociedade. Ele vem substituir a democracia e a aristocracia pelo nosso sistema, que é a sociocracia. Não é? A sociocracia. A sociedade tem o poder. O poder está no social, na sociedade, e quem interfere de forma convergente com ela. Não é? Essa é a sociocracia. Devemos fomentar na paz a preservação e o aproveitamento comum do planeta humano. Nosso planeta é muito rico e tem para todos, para trazer a felicidade humana terrestre. Não é? Mas alguns empecilhos ocorreram. A ganância, a ignorância, a tirania, o individualismo nos afastaram dessa utopia, nos afastaram desse sonho de termos um paraíso na Terra, que é o que nós buscamos, uma vida mais justa para todos os seres humanos, com mais equidade, com mais organização, com mais ordem, não é? Com mais amor, em última instância. E além do amor, tem uma palavra maior que o amor que Augusto Conte criou, o altruísmo. O altruísmo é o amor que não espera nada em troca. É fazer o bem sem olhar a quem, como dizem os rotarianos. É fazer o bem sem esperar uma recompensa, um retorno. Não é? Isso é o mais bonito do altruísmo. E o altruísmo, ele desdobra as informações mais importantes da moral positiva. O que é a moral positiva? Ela é muito simples. Quem entender a moral positiva está dando um grande passo para o entendimento da doutrina. Qual é a moral positiva? Reprimir, comprimir, inibir os impulsos egoístas e projetar, expandir, amplificar os instintos altruístas. É muito simples. É uma recomendação muito simples. Sermos menos egoístas e sermos mais altruístas. Não pensarmos tanto em nós mesmos, mas buscarmos entender as motivações do nosso irmão, do nosso cidadão que está ao nosso lado, nossos colegas, nossos amigos, enfim. Ter a empatia, ter o altruísmo para com o próximo, isso é muito importante. Essa é a essência da moral positiva. E quem entender a moral positiva está dando um grande passo para o entendimento da religião da humanidade. Essa religião tão linda, criada por Augusto Conte, com a influência direta de Clotilde Devaux, sua musa inspiradora, né, e que acabou sendo a grande imagem da humanidade, Clotilde Devaux. Né? Agora, uma parte muito importante. Talvez a parte mais importante dessa prédica de hoje, eu vou ser um pouco duro. Toda a religião, toda a política e toda a educação devem ter fundamentos científicos. Isso é o mais importante. Toda a religião, toda a política e toda a educação devem ter fundamentos científicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que fazer um movimento, uma força contrária. E faço nisso, nesse ato, eu faço um apelo a todos os padres, todos os rabinos, todos os pastores, todos os pais de santo, que parem de interferir na política, parem de interferir na política partidária. Lugar de pastor é no púlpito, ensinando a sua doutrina aos seus fiéis. Não é em Câmara de Deputados, nem de vereadores, nem no Congresso Nacional. Nós temos que separar a política da religião. Nós estamos no Estado laico. A duras penas, Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Benjamin Constant conseguiram nos trazer o Estado laico, com o auxílio de um gaúcho que teceu essa tese, chamado Demétrio Ribeiro. Meu conterrâneo, Demétrio Nunes Ribeiro, trouxe a tese do Estado laico para a Constituição de 1891, assinada por Rui Barbosa. Então, já desde 1891, nós estamos no Estado laico, que não permite que a religião se misture com a política. E nós estamos vendo essa regra ser profanada diariamente. É vergonhoso
É criminoso o que está acontecendo no nosso país, onde currais eleitorais regidos por ideias teocráticas estão interferindo na política. Isso não pode continuar acontecendo. Então eu faço um apelo direto a todos os líderes religiosos, ao Papa Francisco, aos rabinos, aos líderes islâmicos, revejam estes conceitos e façam uma união, uma força para que a política não interfira nas religiões e as religiões não interfiram mais na política. Isso é um apelo que eu faço de todo o coração. É necessário. Nós não podemos continuar no caminho que estamos. Esse caminho vai nos levar ao caos social, vai nos levar ao fracasso social. Pois toda religião, toda a política e toda a educação devem ter fundamentos científicos. O Estado é laico. O Estado não deve se misturar com as religiões e vice-versa. Então essa é uma parte dura, mas precisamos dar esse puxão de orelha nos líderes religiosos da atualidade, pois eles estão negligenciando uma regra, uma lei que já está na nossa Constituição desde 1891. Preservar o Estado laico, a laicidade, a liberdade de culto religioso. Todos podem cultuar da maneira que quiserem, mas não podem interferir diretamente na política. Os sacerdotes não devem concorrer a cargos eletivos. Isso é vergonhoso, isso é criminoso. Temos que acabar de imediato com isso. Então, essa é uma palavra dura, mas necessária no momento que nós estamos passando. Certo? Augusto Conte não era nada modesto com suas pretensões. O Oriente e o Ocidente serão finalmente unidos pela religião da humanidade. Ou seja, todas as crenças irão converger para a crença na humanidade, pois ela é o segredo da felicidade humana. Nós não podemos esperar nada do sobrenatural, mas sim das relações sociológicas, mas sim do amor, do altruísmo. Isso é o mais importante. Então, o Oriente e o Ocidente, há milênios discutem, brigam, disputam questões religiosas. Qual Deus é mais importante? É Alá? É Jeová? Isso não faz sentido. Isso deve ficar no fórum íntimo de cada um. Mas quando falamos de gestão pública, quando falamos de Estado, quando falamos de governo, tem que prevalecer a laicidade. Por isso a religião da humanidade é tão importante, porque ela traz soluções humanas para os problemas humanos. E é isso que nós precisamos, essa convergência positiva, muito importante. Deixa eu saudar nossos visitantes aqui na Rede Humanidade. Quantas pessoas queridas, importantes. O Mário Júnior, Luiz Gustavo Mota de São Paulo, meu querido irmão, diretor, um dos dirigentes da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, Jorge Volney Gomes. Está aqui o vice-presidente do Templo da Humanidade, da Associação de Amigos, Cipriano César Teixeira Mendes, descendente direto de Raimundo Teixeira Mendes. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. O Templo da Humanidade também está compartilhando aqui. Muito importante, Cristiane, esse teu apoio. Muitas pessoas queridas aqui conosco. Meu pai, Francisco Luiz de Oliveira, que alegria, que honra. Dr. Felipe Zorzi, também um jovem intelectual de Porto Alegre, que está abordando o positivismo na academia como sendo a grande saída, né, para as respostas que nós precisamos para o aperfeiçoamento de nossa sociedade. Não é? Robert, querido Robert, também participando. João Reus, nosso apoiador lá de Porto Alegre, que cria todas as artes gráficas da igreja de forma voluntária, não cobra um centavo pelo seu trabalho. Então é muito importante a participação de todos aqui na Rede Humanidade. Mattia Canepelli, direto do Centro Positivista de Trento, na Itália, recém-criado, com o nosso apoio. Muitas pessoas queridas participando aqui. Confrade Enio Souza também, no Templo de Porto Alegre, sintonizando aqui conosco. Muito importante,
O Oriente e o Ocidente serão finalmente unidos pela religião da humanidade. Pois essa doutrina satisfaz ao mesmo tempo o espírito, a ação e o coração. As atividades mentais, afetivas e físicas. Ela dá conta de todas essas demandas, a doutrina da religião da humanidade. O Catecismo Positivista é o livro de divulgação da síntese universal, da síntese positiva, da síntese subjetiva, da religião da humanidade. Leiam o Catecismo, estudem o Catecismo. Muito importante, não é, professor Clóvis Neri? Ali tem todas as respostas, não é? Muito importante, mestre. Então, para mim é uma grande honra aqui estar à frente de uma pessoa que conviveu com o mestre Danton, que conviveu com grandes líderes, professor Clóvis Augusto Neri, também professor Paulo Proença Rosa, uma honra conhecê-lo pessoalmente, uma honra muito grande, né? Professor Roberto também, né? Professor Ângelo Proença Rosa, uma honra muito grande tê-lo aqui comigo, muito grande mesmo. Maximiliano Martins Pinheiro, que alegria. Dona Valéria, que alegria tê-la aqui conosco, né? Professor Leonardo Baliano, professor Flávio, uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. E o jovem filho do Luiz Edmundo, uma alegria muito grande, parecido com ele, mesmo olhar, que alegria. E vamos para uma outra parte importante da prédica agora. Hoje é dia 20 de novembro. Então, ao celebrar o dia 20 de novembro, que é uma data que já foi incorporada ao calendário, às festividades nacionais, é o Dia da Consciência Negra. E os positivistas têm uma relação direta com a abolição da escravatura, com a igualdade racial. E aqui no Rio de Janeiro é muito bonito tu ver uma terra, um Brasil que deu certo, miscigenado, onde todas as etnias convivem em harmonia. É muito bonito, eu me sinto muito acolhido aqui no Rio de Janeiro, porque é uma terra sem preconceitos, eu sinto isso aqui. É um lugar onde as pessoas são acolhidas, onde essa troca acontece harmoniosamente. Isso é muito importante. Então, lá em Porto Alegre, hoje estamos tendo uma prédica especial, que daqui a pouco vai começar com o apóstolo Éder e o apóstolo Aveline, e serão abordados temas importantes, como a abolição da escravatura, como a independência do Haiti, a primeira república negra, a primeira república das Américas, não é? Negra. Então é muito importante, através do líder Toussaint Louverture, não é? Grande líder haitiano, primeiro republicano, líder republicano negro. Então é muito importante o dia de hoje, dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra. Então fica o meu apelo para que todos trabalhem cada vez mais pela igualdade racial, pela harmonia social. Isso é muito importante. E temos uma profecia positiva que ela afirma que no futuro nós não teremos mais etnias. Todos serão um pouquinho moreno, o olho um pouquinho puxado. A humanidade irá se miscigenar até que não tenhamos mais esse tipo de problema. Então isso é muito importante. Muito importante. Essa semana que passou foi a Semana da República. A bandeira, não é? Ontem foi o Dia da Bandeira. Tivemos um belíssimo encontro pelo André Ângulo, que nos levou para visitar o Museu da República e outros espaços, e fez uma apresentação da bandeira aqui muito bonita para os visitantes. Então fica a nossa reverência, nosso respeito à bandeira nacional, criada por um membro aqui da Igreja Positivista, não é? Raimundo Teixeira Mendes, juntamente com Miguel Lemos, com Benjamin Constant, com o astrônomo Manuel Pereira dos Reis, não é? Se hoje nós temos essa belíssima bandeira, não é? Com o dístico Ordem e Progresso, foi porque grandes intelectuais pensaram essa problemática e nos trouxeram um símbolo isento de informações teológicas, místicas, monárquicas, teocráticas, e sim com informações científicas. Não é? O globo ele é um relógio do tempo, com a configuração das estrelas às 8 horas e 34 minutos do dia 15 de novembro. Não é?
com a faixa zodiacal Ordem e Progresso, muito importante. Então foi o Dia da Bandeira ontem e dia 15 foi a proclamação da República. Um outro movimento muito importante. Tivemos grandes líderes republicanos aqui, não é? E novamente Teixeira Mendes, Miguel Lemos, não é? Aqui temos também a imagem, me senti muito honrado em ver aqui no púlpito a imagem de Júlio Prates de Castilhos, nosso grande líder republicano positivista gaúcho, aqui no altar da Igreja do Rio de Janeiro. Então, um dia muito especial, eu estou muito emocionado, para mim foi uma grande honra estar aqui, fazendo essa prédica de retomada dos trabalhos da Igreja Positivista do Brasil, e na presença de grandes personalidades, de grandes expoentes da doutrina, não é? Lembro dos livros que fui presenteado pelo irmão Proença Rosa, me enviou para Porto Alegre, não é? A História das Ciências, Augusto Conte e a Arte, muito importante. E o confrade Maximiliano também está lançando o seu livro aqui, não é? Alguns já estão com seus exemplares, não é? Que é Pacto com os Subalternos, muito importante a relação importantíssima do trabalhismo, né? De como o proletariado foi harmoniosamente incorporado na sociedade com esse movimento trabalhista, não é? Que é um desdobramento, não é? Lá no Sul, para nós, isso é um ponto muito caro. Júlio de Castilhos, logo a seguir Getúlio Vargas, talvez um dos últimos expoentes desse movimento, Leonel de Moura Brizola. Então, para nós positivistas gaúchos, é um tema muito importante, espero que todos apreciem a leitura. Então, estou desfazendo aqui a Rede Humanidade, deixo a palavra lá em Porto Alegre com o apóstolo Éder Bertotti e o apóstolo Arthur Avellini, que estão me substituindo. Vamos encerrar a transmissão, não é? Mas não sem antes agradecer mais uma vez a Cristiane Pereira de Souza, e eu vou chamá-la aqui para deixar algumas palavras para o mundo, para toda a Rede Humanidade, que é a nossa anfitriã aqui no Rio de Janeiro, dirigente da Igreja Positivista do Brasil. Por favor, Cristiane. Bom dia a todos. É com muita alegria, realmente, que a gente fez a primeira de uma série que haverá de prédicas que você, irmão, nosso confrade tão querido, vai agora, junto com o Dr. Clóvis Nery, participar para a gente poder, de forma muito modesta, pois o templo ainda não pode ser aberto ao público. Nós estamos trabalhando incessantemente. O senhor Alexandre Martins, que é o diretor-presidente da Igreja Positivista do Brasil, nós estamos aqui para poder vencer esse desafio de restaurar a totalidade do prédio, para que a gente possa, sim, fazer prédicas, utilizar essa nave com cultura, com arte, com música, com poesia, e aqui no subsolo, para que nós possamos ter o centro de pesquisa do positivismo, devido ao grande volume de documentos que a Igreja guarda, né? Documentos que talvez possam mudar a página da história da proclamação da nossa República. E quero encerrar também, junto com todos, convidá-los para um lanche, e que, mais uma vez, caríssimo confrade, você sempre é bem-vindo a essa casa. Essa casa também é sua. Muito obrigado, Cristiane. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Cristiane. Então, agradecer as gentis palavras da nossa dirigente, Cristiane Pereira de Souza, filha do inesquecível mestre Danton Voltaire Pereira de Souza, que se esse templo está aqui, erguido, forte, firme e agora com o telhado restaurado, foi porque estes líderes, mesmo nos piores momentos que nós passamos, nunca cederam à especulação imobiliária, nunca cederam, não é, a desvirtuar este prédio para outros propósitos. E com toda dificuldade estamos mantendo o propósito dessa casa, que é a transmissão da doutrina, a irradiação da religião da humanidade para todo o planeta, como sendo a nossa sede principal planetária, aqui, o Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, o maior, o mais belo e o único templo no planeta construído dentro das especificações da planta, que vem inclusa no catecismo positivista. Então, muito obrigado, Cristiane, pelo acolhimento, por todo o carinho. A todos vocês pela presença, me senti muito honrado pela grandiosidade dos vultos aqui presentes, positivistas, que eu, desde jovem, escuto falar, aprecio, pesquiso,
Doutor Leonardo, sempre escutei suas falas belíssimas nos documentários que eu assisto. Família Proença Rosa, família histórica ligada ao positivismo. O pai de vocês era uma pessoa muito, muito especial pelas obras que eu li dele, um grande poeta. Então, uma alegria muito grande, professor Clóvis e todos os demais participantes, uma alegria muito grande, uma honra, uma emoção indescritível. E também reverencio a memória do meu mestre, Afrânio Pedro Capelli. E peço que continuem auxiliando a Cristiane, continuem auxiliando a igreja de todas as formas possíveis, para que essa casa mantenha sempre o seu propósito. Muito obrigado, Cristiane, pelo acolhimento. Segue em Porto Alegre a prédica com Éder Bertotti e Arthur Avellini. Muito obrigado a todos os centros de estudos do planeta que estão aqui sintonizados na Rede Humanidade. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Nosso sacerdote maior, Augusto Conte, que trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento humano, de iluminação individual e coletiva, e todos os mestres do passado que proporcionaram que nós estejamos aqui, usufruindo desta casa, participando desse belíssimo encontro. Então, com o nosso sinal religioso, encerro a prédica e depois faremos um pequeno momento musical para elevação dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. E agora evoco a grande liga ecumênica de todas as crenças, todas as religiões, todos os líderes espirituais planetários sintonizem conosco em prol da humanidade, com esta belíssima oração que é um elo de ligação entre todas as doutrinas religiosas do planeta. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, e onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E lá em Porto Alegre segue o momento musical, também música na escadaria com o grande mestre capoeirista, o mestre Churrasco. Momento lindo também lá em Porto Alegre. Estou aí com vocês, em pensamento, sentimento e energia. Muito obrigado pela presença de todos. Saúde e fraternidade a todos.
Tenham todos um ótimo final de domingo. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui na Rede Humanidade. Estou vendo aqui lá de Portugal, Luiz Edmundo da Costa Leite acabou de entrar conosco aqui. Uma alegria muito grande. E a todos os demais membros por esse mundo que estão aqui sintonizados conosco. Tenham todos um ótimo final de domingo. Saúde e fraternidade a todos.